Por favor, então, agora recebendo o Einar da Tribuce Advogados. Eu fui colocado nesse painel aqui para passar vergonha, né? Porque o pessoal fala muito de vendas e eu sou um mero advogado, não tenho nada para vender, a não ser o serviço advocatício que a gente faz. Mas eu queria dividir com vocês um pouquinho da minha história e um pouco do que eu vejo do setor. Já atuo nesse setor solar já fazem 10 anos e estava até fazendo uma recapitulação. Estive da última vez aqui em Palmas em 2014, fazem 8 anos que estive aqui e é muito legal estar de volta a essa cidade. Fui conhecer o Jalapão antes da novela. Perdi a oportunidade de comprar terra barata aqui, depois a novela subiu muito, né? Imagine agora com solar do jeito que deve estar o valor da terra aqui agora. Mas a ideia que eu queria transmitir para vocês é que como o Felipe, o Guilherme da L8 também trouxe, um monte de tecnologia aí, né? E nós, enquanto atuantes no mercado de geração de energia solar, hoje eu trabalho no escritório de advocacia, também sou diretor regulatório e tributário da ABGD, associação que eu convido a todos, aqueles que ainda não participam, para serem associados, pois há uma troca muito rica ali de conhecimento, de contatos, de informação. E, com certeza, o conhecimento técnico ele é um diferencial nesse setor, né? A gente está aqui discutindo, nesses 2 dias, uma série de questões, mas que no final do dia é para que vocês, enquanto profissionais que atendem os clientes finais, tenham mais conhecimento, mais riqueza de informação para trazer ao seu cliente um conforto maior e uma segurança nessa compra. E falando um pouco assim de mim, por que eu ousei falar um pouco de venda? Para quem não sabe, eu sou advogado do setor há muito tempo, mas eu comecei minha carreira, quase ninguém sabe disso, eu, na verdade, comecei minha carreira vendendo seguro. Minha carreira, né? Na verdade, meu pai me escravizou, tinha uma corretora de seguros, e aí a brincadeira era de final de semana distribuir panfleto. Sou velho, né? 40 anos, a gente não tinha muita mídia online, Instagram, né? Então era panfleto e venda de seguro. Em todas as férias, trabalhava lá atendendo o telefone, e foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. E foi muito rico, porque tive cursos de neurolinguística, técnicas de negociação, que isso faz toda a diferença. E hoje, como advogado é um bicho que não sabe vender nada, né? Advogado vai lá, dá o valor, não entrega resultado, e isso é importante para que, mesmo no meu meio, é importante que você traga para o seu cliente algo palpável, algo tangível. E aí, quando você está lá ofertando um sistema de geração de energia solar, pega um cliente aí mais abelhudo, vai fazer um monte de pergunta técnica e se você rebolar ali, dançou. Porque ele vai ficar com medo, se ele vai botar X mil reais naquele equipamento e vai receber de fato aquilo que ele espera. Então, falando um pouquinho aqui do que eu queria dividir. Bom, meu nome é Einar Tribuce, sou advogado focado em direito tributário já desde o começo da minha carreira. Nosso escritório atua com geração de energia solar desde 2012. A gente tem 19 gigas instalado no país, 1,5 gigawatts passou nas mãos do nosso escritório, seja em projeto de geração centralizada ou geração distribuída. Atendemos os principais players do setor hoje em geração compartilhada. Cito aí alguns nomes: Origo, Genial, Alsol, todos esses grandes nomes conhecidos passaram pelo escritório ou ainda exigem algum tipo de atendimento jurídico. E estamos nesse mercado desde os seus primórdios. Aí. Quando começaram a falar de geração distribuída, a gente já estava falando que tinha usina aí pronta. Conhecimento técnico. Dividindo o que eu, dentro da minha estrutura, dentro da BGD, procuro levar para todos os participantes, aí, todos com os quais nos relacionamos. 4 pilares que eu cito aqui, sem ser exaustivo, né? Certamente tem outros aqui, mas
Eu acho que quando a gente tem muito para dividir, um conhecimento técnico para dividir, seu cliente, você está lá na linha de frente, seu cliente ele quer a melhor experiência possível. E quando você divide esse conhecimento técnico, você vai trazer para ele uma segurança de que ele está falando com a pessoa certa, uma segurança de que ele está fazendo um investimento que vai ter payback, né? Como o Felipe estava dividindo aqui, que é um bom investimento, que comparando com taxas de banco, CDI, IPCA, não importa, ele é um bom investimento. Muitas vezes esse cliente não é o único dinheiro que ele tem, ele vai pôr um pouco de dinheiro em geração de energia própria, vai pôr um dinheiro na XP, um dinheiro no banco, um dinheiro em terra. É aquela máxima lá da diversificação de carteira de investimento, o solar é uma delas. Outro pilar é a economia, né? Então, se ele está comprando um kit fotovoltaico e vai gerar energia para ele, o que ele está atrás é da economia. Mas quanto de economia? Peguei um gráfico ali na internet. Não, você vai ter que olhar exatamente a vida dele, né? Seja um cliente do agro, que tem outro tipo de tarifa, seja um cliente B3, seja um cliente grupo A, que tipo de tributação incide na fatura dele. Tem uma série de componentes. Eu vivo disso, eu vivo analisando fatura para gente muito capaz, que mesmo assim é complexo uma fatura de energia. O que dirá para um cliente final seu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás, a gente aprender o que está ali naquela fatura de energia, porque para você calcular quanto que é o payback, é uma equação, né? Você precisa de 2 fatores. É uma conta muito simples, assim, é valor do investimento dividido pelo valor da fatura de energia dele. Você vai chegar no payback. São 3 fatores nessa equação. Só que não é algo que cabe ao seu cliente, cabe a vocês levarem para ele. Então, esse é um conhecimento técnico que eu recomendo fortíssimo, assim, para que todos vão atrás. Eu mesmo tive essa experiência, fui comprar um kit fotovoltaico para minha casa ano passado, não sabia de quem comprar, trabalho nisso, não sabia se eu comprava da Forte Leve, da L8, não sabia de quem comprar. As variantes são enormes em relação aos equipamentos. Quando você trata com um prestador de serviço e pergunta o que eu vou ter de geração, como que vai ser essa compensação, poucos me deram uma luz. E, mesmo atuando nesse mercado há muito tempo, o que eu apelei foi com pessoas de meu relacionamento. Fui no Porto Seguro, comprar ali com quem, seja o prestador ou o equipamento, eu comprei com pessoas que eu confiava, pessoas com quem eu me relacionei profissionalmente e eu sabia que iam me dar uma melhor solução. Então, isso é relacionamento, né? Para mim não me importava o que me entregava de papel. Papel aceita tudo. Para mim importava saber se aquela informação que estavam me dando, ela tinha sentido ou não. Eu não sou tonto também, trabalho nisso e acho que tem muita gente que vocês lidam no dia a dia que vão ser exigentes também. E cliente exigente, pessoal, é aquele melhor cliente. Eu falo assim no escritório, né? Às vezes a gente tem lá um corpo de advogados e o cliente está botando pressão, está sendo mais incisivo, exige uma atenção maior, e as pessoas tendem a falar, poxa, cliente chato, cliente exigente. Mas cliente exigente é o melhor cliente dos mundos. Ele te contrata mais vezes, ele confia mais em você, se ele entende que você entendeu o perfil dele, as exigências dele. Ele é um perfil chato, ele sabe que não vai ser atendido por qualquer um. Então, acho que a gente tem que se sentir lisonjeado por esse tipo de cliente. Bom, eu já tinha falado no meio da conversa aqui que o relacionamento ele é criado, ele é conquistado, né? Não é criado, ele é conquistado e ele perdura, porque se o seu conhecimento é vasto, não vou dizer infinito, mas você está sempre em busca desse conhecimento, o seu cliente final ele vai querer ficar perto de você. Ele sabe que a vida muda, que as coisas mudam e que você é uma pessoa que está à frente, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que se amanhã vier uma nova tecnologia, como já estamos falando aí de inversores híbridos, o inversor dele vai mudar daqui a 10 anos, ele vai te perguntar, poxa, mas e agora? Gostei disso, eu boto uma bateria ou não boto? Mudou a tarifa, estamos falando 10 anos à frente, tem um mercado livre. Tem muita coisa para ser estudada e discutida.
e que isso cabe a todos nós que estamos na linha de frente perante os clientes. Assim como vocês, eu também atendo clientes, sei como que é ser prestador de serviço. As pessoas pensam muito em preço. Preço é da nossa vida, é algo que a gente lida dia a dia, mas você tem que trazer o seu diferencial. Se você for bater preço por preço, o seu concorrente demonstrando algum pequeno diferencial a mais que você, ele vai ganhar esse contrato, essa proposta. E aí, dividindo um pouco de jurídico, de temas recentes que eu acho que são relevantes, todos ficarem atentos. Primeiro deles, exceto o que o marco legal já está vigente, que a gente tem aí uma série de normas que já estão em vigência, em que pese as distribuidoras não estarem seguindo, eu quis trazer para vocês apenas uma visão de itens recentes que impactam agora e impactarão no futuro esse tipo de análise que eu provoco aí a todos fazerem. Mas o funcionamento da compensação de créditos com o marco legal, porque até agora todo mundo está contando aí nos 45 do segundo, assim como vocês, a gente está alucinado, trabalhando até o dia 6 de janeiro de 2023, cuja compensação dos créditos é 1 para 1, TE e TUJ, você vai compensar tudo. Então, fica meio que fácil fazer essa conta, né? Não preciso fazer conta de proporcional de tarifa, nada. Pego lá a tarifa da distribuidora, pego tudo que é TE, pego tudo que é TUJ, em temas regulatórios, depois eu vou falar de tributário, mas pego tudo que é TE, pego tudo que é TUJ. Se eu botei um equipamento que é suficiente para toda essa geração de energia, para toda essa compensação de energia, então eu compenso tudo. Beleza. Só que, e se o seu cliente ou a distribuidora que vai dar problema, essas solicitações de acesso já está dando, não vai conseguir conectar em 2020 até 6 de janeiro de 2023, vai ficar só para 2023, 2024. Morreu a GD? Esse é um mantra que muita gente tem colocado, né? Mas não morreu a GD. Depende muito do tipo de consumo, se o consumo é simultâneo, fazer esse estudo do caso desse seu cliente, verificar o percentual da tarifa que vai ser compensado, que vai ser escalonado aqui para frente. Então, começa em 15%, isso vai escalonando lá para frente. Mas o que vai ser cobrado? Né? É o fio B? Qual das componentes da tarifa que não vão ser mais compensadas? Isso todo mundo tem que estudar. Tem muita divergência no mercado, não é uníssono. Cada profissional está fazendo suas contas. E nessa dúvida, a gente tem que analisar estudos. Tem muita empresa séria divulgando esse tipo de análise, mas acho que todo mundo aqui tem que pegar e olhar esse tipo de informação para ver se faz sentido para o seu cliente. O outro item é o pagamento dos encargos na conta de energia elétrica. Não sei se vocês sabem, para mim esse é um argumento de venda matador. Todo mundo ouviu falar da CDE, né? A CDE, para mim, ela é o INSS do Brasil, né? A gente sabe que a conta só aumenta e a gente não sabe se vai receber alguma coisa lá na frente. Então, a CDE, ela é um dos encargos que a gente paga dentro ali da tarifa de energia elétrica e que, com o marco legal da GD e com outras contas, conta Covid, conta de termoelétrica, tudo está lá na CDE. Não só CDE, mas encargo, serviço, sistema, né? Mas dentro da CDE a gente tem lá um buraco negro. E dentro do marco legal da GD, o que ficou estabelecido? Que esse custo que a distribuidora está tendo, em tese, com a compensação integral da tarifa de energia e da tarifa de uso do sistema de distribuição, que esse custo, para quem tem um sistema de geração de energia, esse custo da CDE está indo para todo mundo que não tem um sistema próprio de energia. Então, para mim, o argumento matador é, se você não tem um sistema próprio de geração de energia elétrica, você está pagando essa conta da CDE. Então, quanto mais gente instalar um sistema de geração próprio, menos pessoa vai ficar na salinha para pagar essa conta. Então, para mim, é condição de vida ou morte. Ou eu começo a pensar em alguma solução energética para economizar minha conta de energia, ou minha conta só vai aumentar e eu estou pagando a conta dos outros.
Então, nisso a gente já traz um desafio muito fácil para o cliente final de entender se vale a pena ele instalar um sistema fotovoltaico ou não. E, por fim, a abertura do Mercado Livre, né? Todo mundo tem ouvido falar muito da abertura do Mercado Livre, que isso também vai afetar a geração distribuída, ou que é melhor eu esperar não instalar um sistema e ver como que vai ficar esse mercado lá na frente. De fato, seguir uma tendência do mundo, a tarifa de energia vai baixar. Mas o que tem acontecido, se vocês analisarem as resoluções homologatórias, que são as resoluções que fazem revisões tarifárias, a distribuidora, junto com a ANEEL, está cada vez mais aumentando o percentual da tarifa de uso do sistema de distribuição, o uso do fio, em relação à TE. Então, não sei qual distribuidora que eu vi recentemente, da tarifa total, grupo B, de 100, 60 e pouco já estava em TUG. Sempre foi uma média de 50, então agora 60 e pouco já está indo para o fio. Então, nada impede que daqui a pouco eles cheguem nos 80, e aí você economizou na TE, porque o Mercado Livre a gente está falando só da energia. Não estamos falando do fio. O fio é monopólio natural. Então, esperar o Mercado Livre não vai inviabilizar a geração distribuída. A geração distribuída tem seus principais benefícios. A geração junto à carga, a compensação também do uso do fio, a compensação de questões tributárias, que é essa compra de contrato bilateral de energia, você não consegue abater tributos. Então, confiem que geração distribuída para em pé, sim, durante muito tempo. Tem muita coisa para acontecer, mas esse é um ponto aqui de Mercado Livre que eu fiz questão de falar, porque é importante rebater, né? Porque o seu cliente, daqui a pouco, isso vai ficar cada vez mais enaltecido. O Congresso ficou de votar isso para outubro, não sei se fica para outubro, mas para o ano que vem alguma coisa deve acontecer, e vai vir esse tema do Mercado Livre. Fazer um condomínio, tem um condomínio, um prédio, quero fazer uma contratação única, Mercado Livre de energia. Beleza, mas se condomínio tem uma área ali para instalar um equipamento para geração própria, seja num terreno ao lado, seja através de uma cooperativa ou de uma associação, faz sentido sim geração distribuída, gente. E o outro e último tema, que o meu tempo já está acabando, são os temas tributários importantes para a geração distribuída, que foram recentíssimos. Isso aconteceu nos últimos 2 meses. O primeiro deles é a alteração da alíquota do ICMS, que não sei a alíquota aqui do estado de Tocantins, mas no Brasilzão aí ela chega a 30%, 32%. No Rio de Janeiro chega a 32% com o Fundo de Combate à Pobreza. Então a gente teve uma lei federal que ordenou que todos os estados não podem cobrar mais o ICMS sobre a conta de energia, sobre a TE, acima de 17% a 18%. Por que 17% a 18%? Porque cada estado tem sua alíquota máxima. Mas não passa de 17% a 18%. Tá? São 26 estados, mais o Distrito Federal. Não decorei todas as alíquotas. Acho que aqui em Tocantins são 18%. E, então, se o ICMS sobre a tarifa de energia está sendo cobrado acima de 18%, vai baixar para 18%. Não sei quando, mas todos os estados terão que obedecer isso daqui. Se não obedecer, cabe ação judicial para abaixar o ICMS. E da cobrança do ICMS sobre a TUG. Quando a gente paga a conta de energia, né, consumidor tipo B, baixa tensão, a gente nem questiona, a gente paga a conta porque a gente sabe que não tem outro jeito. Se você paga ou vão desligar a energia. Mas dentro dessa fatura, a gente tem a base de cálculo, que é a TE e a TUG, e sobre essa base de cálculo você aplica os impostos. O que mudou com a lei complementar é que os impostos de ICMS vão ser aplicados apenas sobre a parte da tarifa de energia. Sobre o transporte, que é o uso do fio, isso não é uma venda de energia, isso é um mero uso do fio da distribuidora, é como um aluguel da rede da distribuidora. Então, sobre esse aluguel, não tem que mais ser pago ICMS. Então, fazendo um exemplo aqui, se a gente pegar a tarifa de energia, que metade é TE, metade é TUG, apenas por hipótese, imagina que hoje você estava pagando ICMS sobre tudo, você vai pagar ICMS só sobre a metade. E sobre essa metade, ainda que antes, lá no Rio, no caso, ou Minas Gerais, pagava 30%, você vai pagar 18%. Então, diminuiu o ICMS. Para nós, a gente sentiu isso na bomba de gasolina. Ali na hora, todo mundo sentiu.
E isso vai ser sentido fortemente na geração distribuída. Por quê? Porque na geração distribuída, quando alguém está gerando sua própria energia e é compensado, a TE e a TUG, ele também compensa ICMS. E como achatou a base, diminuiu o montante de ICMS que esse seu cliente paga, talvez aqueles que já instalaram, ou os futuros vão falar, poxa, a curva de payback piorou. E de fato piorou mesmo. Porque antes ele estava fazendo quase que um planejamento tributário, porque cada quilowatt que ele gerava, ele compensava um punhado aí grande de ICMS. E esse montante de ICMS diminuiu. Então, diminuiu o montante da compensação, vai aumentar o prazo de payback. Tá? Isso é importante da transparência. Né? Um dos pilares ali que eu acabei esquecendo de falar é dar essa transparência também, não ficar ali sustentando uma mentira, que não, as coisas não são bem assim, o ICMS alterou, mas não alterou para GD. Não, alterou sim, gente, alterou para todo mundo, alterou para ele, o payback vai piorar, mas como o Felipe ali também colocou, a inflação vai subir, os aumentos tarifários por parte da distribuidora do fio também vai subir, né? Então isso vai mudar. Só um minutinho, só 2 itens. Os últimos 2 dizem respeito a usinas grandes. Geração distribuída passou, através de lei, com a caída do veto presidencial sobre o marco legal da GD, geração distribuída passou a ser considerado ativo de infraestrutura. E o que isso representa? Nessas usinas grandes, a gente vai ter uma diminuição de CAPEX, né, do investimento feito nessas usinas, de 9,25, que é o PIS e COFINS. Então, uma usina de 1 mega chutando aí 5 milhões, você vai tirar 500 mil reais, ela vai ficar mais barata em 500 mil reais. E outro ponto é que tem muito agente financeiro interessado em botar dinheiro nesse mercado e arrecadar dinheiro no mercado de capitais, considerando como um ativo de infraestrutura. E isso é muito bom porque fundos de investimento podem passar a investir em geração distribuída, considerando eles como ativo de infraestrutura. Seguem aqui meus contatos. Obrigado.